são referências para o Lula. São referências. O Lula foi coerente. O Lula acredita nisso. Essa que é a questão. Cabe, na verdade, a quem tem um mínimo de juízo refletir sobre isso, especialmente aqueles que se colocam como esquerda brasileira depois dessa tragédia que, no meu ponto de vista, representou essa inflexão do PT no rumo do neoliberalismo. O Lula está sendo coerente. Quem tem que ser cobrado em relação a esse tipo de afirmação são aqueles que se declaram de esquerda e até hoje continuam a apoiar o governo neoliberal do Lula. Essa é a questão. Qual é a surpresa? Desde que o Lula assumiu, isso está claro. Nós estamos completamente rendidos ao programa neoliberal que foi implantado no Brasil pelo Fernando Henrique Cardoso, de forma mais consistente, e que teve continuidade nos dois governos do Lula, no governo da Dilma, e mesmo com o aprofundamento desse modelo nos governos do Temer e do Bolsonaro, o que nós observamos agora, no terceira oportunidade de governo do Lula, é a continuidade desse programa e das reformas que foram implementadas nesses últimos tempos por esses dois nefastos governos, do Temer e do Bolsonaro. Estão aí, está aí o teto de gastos em pleno curso, está aí a reforma trabalhista em pleno curso, está aí a reforma previdenciária em pleno curso, inclusive com quadros do governo atual já apontando a necessidade de uma nova reforma previdenciária em futuro próximo. Está aí a continuidade da reforma administrativa que nasceu lá com o Bresser Pereira e o Fernando Henrique Cardoso em 1995 e continua se aprofundando até hoje. Então o Lula foi coerente. Estranho é quem estranha esse tipo de declaração. É isso mesmo. Só que essa geração a que ele se refere é a geração dos amigos do Lula, né, e de quem o acompanhou. Então não é a minha geração, infelizmente. A minha geração, pelo menos em termos de pensamento, ela foi derrotada. Paulo, falar nisso, quais são ou deveriam ser as referências de uma esquerda comprometida, de fato, com o desenvolvimento nacional, com o interesse da classe trabalhadora? Quais deveriam ser as referências de quem está comprometido com o projeto de país? As referências deveriam se dar em torno de todos aqueles que, ao longo da história, defenderam que o Brasil precisa ter um projeto próprio de desenvolvimento. E aí eu vou, inclusive, recorrer a figuras que não necessariamente vêm da esquerda. O Getúlio Vargas, de alguma maneira, teve uma concepção de projeto nacional de desenvolvimento. O João Goulart foi o governo que mais avançou nesse sentido, por isso, inclusive, ele foi derrubado. Mesmo se a gente observa algumas condutas dos governos ditatoriais, nós vamos observar que, naquele momento, ainda existia traços de uma herança desenvolvimentista no país e que fez com que o Brasil, um país da periferia, tivesse nos anos 70 não só uma integração energética singular, como tivesse montado um parque de telecomunicações extremamente importante. Agora, isso faz parte do passado.